Muito bem. Bom dia a todas. Prazer estar aqui com todas vocês para esse momento, esse evento de carreira, de empregabilidade, esse workshop. Eu sou Luciano Meira, eu sou Head de Pedagogia na PROS e líder de Relações Corporativas. Nós cuidamos do que a gente chama o B2B, né? O Business to Business, que são propostas de formação nas quais nos associamos a grandes empresas, também médias e pequenas empresas, mas hoje a gente tem aqui exemplo de duas grandes empresas às quais nós nos associamos como parceiro técnico para fazer a formação dessa turma. Então, eu vou apresentar um pouquinho a PROS, o que a gente faz, como a gente faz, e vou depois convidar representantes da AWS e da Nexa para se apresentarem, para a gente começar, porque a gente pretende que aqui seja, de fato, um momento bastante prático, com trilhas de autoconhecimento, storytelling profissional e um tira-dúvidas no final. A ideia é que vocês possam ter uma visão, como, aliás, já tem sido desenvolvido, mas aqui com um caráter bem pragmático mesmo, uma visão dessa preparação para o mercado, de como se comporta esse mercado, de algumas histórias de sucesso que as pessoas vão compartilhar com vocês. Então, como eu disse, bom, não precisava desse slide porque eu estou aqui, estou me mostrando aqui, mas a PROS é uma empresa de educação. Nós somos uma rede de educação profissional e ensino técnico com cerca de 20 escolas, mais de 20 mil estudantes em diversos locais do Brasil. E temos, além disso, são mais de 20 cursos de formação técnico regular, mas, além disso, temos uma divisão de cursos livres. O que a gente chama de cursos livres são esses que a gente pode fazer o design, né, instrucional do curso, o currículo, de maneira mais livre. Portanto, formatar de acordo com demandas muito emergentes e específicas do mercado de trabalho, como esse que a gente desenhou junto aqui com a AWS e a Nexa, e que vocês foram agraciadas, né, puderam participar desse momento durante sua formação. Então, aqui nós temos um conjunto de clientes bem interessantes com uma missão única, que é preparar as pessoas para posições no mundo do trabalho. É mais até do que emprego, é por isso que aqui chamou um workshop carreira, né? É posicionar a pessoa de maneira robusta, de maneira significativa, com uma visão de mercado e que comece pequeno, mas que tenha uma possibilidade de crescimento acentuado, porque tem uma preparação forte, uma preparação relevante. Então, assim, não vou me alongar muito, não. A gente tem aqui a professora também, que trabalhou com vocês, que vai depois oportunizar algumas histórias com vocês, tá? Então, com isso, eu acho que eu passo para a Andressa, da AWS, se apresentar. Bom dia, obrigada, Luciano, pelas suas palavras. Eu sou Andressa Senenberg, sou gerente de programas educacionais aqui na AWS. Estou aqui há 9 anos, mas também migrei de carreira, então comento isso porque eu acho que é sempre um momento importante para qualquer pessoa que se vê num momento de mudança também ter essa liberdade de carreira e ter essa predisposição para quando queira fazê-lo. Dentro daqui da AWS eu cuido de um time que chama Treinamento Massivo, e esse time atua em algumas frentes. Então esse projeto foi um projeto que a gente lançou com a Nexa e com a PROS com muito carinho, trazendo aí oportunidade para vocês que cursaram todos os módulos, mas passaram aí por letramento, por codificação, por programação, estudaram aí com a Kézia inúmeras matérias, né, para poder complementar o conhecimento de vocês. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Por favor, Cris, se puder dar umas palavrinhas para as meninas e para a gente, por favor, da sua experiência conosco. Obrigada, gente. Bom dia a todos. É difícil, né? Sábado de manhã a gente já está num modo mais preguiçoso, né? Mas acho que é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês que fizeram esses cursos conosco, que participaram dessa jornada aí de aprendizado.
Quero agradecer, acho que todas as pessoas que conseguiram concluir o curso, que estiveram presentes, que fizeram o esforço de sair de casa para estudar, né? Muitas são mães, muitas são mulheres aí que têm muitas obrigações, muitos papéis. Então, para nós também foi uma honra fazer parte desse projeto. Meu time está aqui, a Dávila, a Amanda, uma de Aripuanã, outra de Três Marias, que são cidades bem distantes, uma em Minas Gerais, a outra no Mato Grosso, com realidades tão distintas, né? Mas que foi uma honra para nós fazer parte do projeto, estar com mulheres e convivendo com histórias tão incríveis de superação, né? Mulheres que acreditavam na possibilidade de uma nova carreira, de um novo curso de aprendizado. Então, parabenizar vocês que chegaram até o final, que estão conosco, que acreditam numa educação de qualidade, numa educação que pode transformar a vida, que pode transformar o trabalho. Então, parabéns a todas que conseguiram estar conosco nesse final de curso aqui. Passo a palavra para vocês, a gente segue juntos, segue em contato, desejando ainda mais sucesso para cada uma de vocês. Obrigada. Então, a ideia desse bate-papo, na verdade, eu trouxe até um conteúdo aqui que eu espero que contribua com a carreira de vocês, como a gente faz para contar história, né? Então, o que é a contação de histórias e como que ela pode ajudar nas nossas narrativas profissionais e pessoais, né? Então, o storytelling nos ajuda, depois eu falo um pouquinho da história dessa palavra, mas ele nos ajuda a se comunicar com eficiência em várias facetas da nossa vida, né? Seja no momento que a gente, como mãe, precisa fazer um agendamento ali de uma consulta para o filho, fazer uma negociação de um tema importante financeiro, nos ajuda a entrar numa entrevista, nos ajuda a negociar um tema importante também na família. Então, a arte de contação de história e de se comunicar com eficiência, ela nos ajuda em várias facetas da nossa vida, né? Aqui um pouquinho de mim, bem rápido. Então, eu, como falei, fiz transição de carreira, eu sou educadora física por primeira formação, fui pós-graduada em marketing, onde eu caí em tecnologia, né, através de um gentil convite para uma entrevista que eu não acreditava que eu era capaz, tá? Só para vocês entenderem, eu era uma multinacional, eu achava que não era capaz de me postular aquela vaga, como a maior parte das mulheres no Brasil. Tem até alguns estudos do LinkedIn que falam, né, que uma mulher só se aplica a uma vaga quando ela acha que ela cumpre 100% dos pré-requisitos, ou perto disso, enquanto um homem, ao invés disso, né, e me desculpem Moisés e Luciano, mas ele se aplica com menos de 50% dos pré-requisitos daquela vaga. Então eu fui à frente, me apliquei, deu certo, fiz a entrevista e mudei de carreira, né? Então saí do esporte, fui para o marketing e para a tecnologia. Eu sou esposa, moro em São Paulo, tenho 2 meninos, entendo um pouquinho da rotina e da maternidade de algumas de vocês. Claro que a gente vive em realidades muito diferentes, mas eu compartilho do mesmo poder de acreditar nas mães como uma contribuição ao mundo do trabalho. Então é muito importante que tenhamos mulheres, e se elas ainda forem mães, eu acho que ainda mais temos aí um bônus track para algumas que conseguem exercer essa maternidade num mundo tão difícil, né? E diante disso, gente, o que é o storytelling, né? Então é a habilidade de contação de histórias. E como que a gente pode usar essa habilidade a nosso favor, né? Essa habilidade, ela pode criar uma conexão, como a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Então, contei um pouquinho dessa minha breve história. Ali, estou tremendo, estou com vergonha aqui, podem acreditar, minha mão está tremendo. Porque faz parte disso, né? A emoção, quando você vai contar uma história com emoção, ela toma conta, sim, do teu corpo, do teu momento ali de exposição. E aí é muito interessante como a gente, como ser humano, precisa administrar esse momento de contação de história a nosso favor, né? Então, a gente precisa construir aí uma narrativa envolvente. A gente pode usar algumas técnicas, como a gente está aqui, eu olho para uma pessoa que me dá confiança, ou eu olho para a Kézia ali, por exemplo, que me dá confiança para eu estabelecer esse diálogo com vocês. E essa mesma contação de histórias, ela pode ser numa palestra, como a gente está fazendo aqui, ou numa entrevista, né? Então, a importância da gente olhar ali no olho do recrutador,
a gente olhar em volta de quem está ao nosso lado, e quando vocês também se tiverem um dia, se quiserem uma exposição também de palestra, é muito importante que vocês os façam, né? Olhando para as pessoas ao seu redor e criando esse ambiente de confiança para contar a história de vocês. E ela é usada aí, claro, que em educação, entretenimento, de maneiras que nos deixam, né, bem envolvidos com o conteúdo que a gente está interagindo. E é muito legal que a gente, quando vai contar uma história, a gente comece de maneira muito tranquila, muito transparente, da melhor possível, e vista, como diriam os grandes poetas, vista a nossa melhor roupa, mas no sentido de alma, né? Então, que a gente esteja preparado para contar aquela história. E é muito interessante que a gente vê alguns elementos para a contação de uma história, né? Então, você tem o narrador, os personagens, o tempo que aquilo aconteceu, o espaço, né? Seja numa sala de entrevista, seja numa sala de reunião, e você tem o enredo, né? E o enredo, ele é permeado por momentos da nossa vida, né? Então, essa contação de história, ela pode, quando você vai numa entrevista, ela pode ali ter um momento que você se apresenta, que você fala um pouquinho dos seus conhecimentos pessoais, das suas habilidades pessoais, que não tem a ver com as habilidades técnicas. Então, resolução de conflitos, comunicação, né, proatividade, isso são aí suas características que a gente chama de soft skill, né, suas habilidades comportamentais, que elas estão em todas as pessoas, né? Então, você não precisa ter nenhum currículo para construir grandes habilidades comportamentais. Muito pelo contrário, né? O mercado hoje, ele dá mais espaço e ele dá relevância para as pessoas que conseguem enxergar as habilidades comportamentais e encaixar aquilo no trabalho, né? Então, eu gosto muito quando as pessoas às vezes trazem habilidades comportamentais que parecem irrelevantes para elas. Eu organizei um evento na igreja que eu faço parte da comunidade. Isso parece algo tão pequeno às vezes, mas não, né? Então, ela usou habilidade de comunicação, trabalho em equipe, ela teve ali toda a questão de trabalhar com imprevistos, né? Então, ela teve toda a flexibilidade para trabalhar com imprevistos, e isso todos nós temos, né? Então, esses elementos de uma narrativa bem contada, eles podem enriquecer o nosso storytelling, a nossa contação de histórias num momento profissional. Então, você tem ali a introdução, onde você vai falar de você, o desenvolvimento, onde você vai adicionando conteúdos que você acredita que possa te ajudar a passar naquele processo seletivo. Você tem um momento de reviravolta, que você pode responder uma pergunta do entrevistador ou de uma pessoa, por exemplo, aqui como vocês, e você tem que contornar aquele momento ali da história. E você tem a conclusão. Então, eu quero chegar em tal lugar, estou contando essa história por tal razão, né? E você vai finalizando ali a sua contação de história. E aqui, pessoal, eu trouxe até uma curiosidade do que a gente faz na Amazon, né? Para vocês saberem. A gente tem uma metodologia que não é nossa, é do mercado, ela chama STAR, né? A STAR é situação, tarefa, ação e resultado. E a gente usa uma sigla, né? E a gente usa isso para várias coisas aqui. Então, a gente usa quando a gente vai entrevistar um candidato, quando a gente vai conhecer um parceiro. Eu lembro que o Luciano e o Moisés tiveram pouco tempo aqui em São Paulo. Então, eu usei um pouco do STAR para entender um pouquinho dos projetos que eles estavam lidando, né? Nas conversas com os meus clientes, como a Anexa, que a gente tem esse projeto. Então, a gente usa o STAR em vários momentos aqui da Amazon. E eu também uso, às vezes, até na minha vida pessoal, para compartilhar com vocês, que eu acho uma metodologia muito interessante. Então, você entender sobre a situação, você explicar a responsabilidade daquela tarefa, ou você entender o que você tem que desenvolver, a ação em si, né, como que você vai descrever essa ação que você tem que executar, e o resultado. E por que eu trouxe isso? Às vezes, essa metodologia ou esse jeito de contar a história para um recrutador ou até para um parceiro novo de negócios, ou que se vocês vão abrir uma empresa, inclusive, essa metodologia pode ajudá-los na contação de história da sua futura empresa, por exemplo, né? Já usando os conhecimentos que vocês aprenderam aqui no curso. E aqui tem o que a gente chama de Freytag, né? Que é uma pirâmide da contação de história, do storytelling, né? Então, como que funciona? Então, você tem um momento inicial daquela contação de história, você desperta
uma curiosidade para contar aquela história. Você tem um ponto de ápice de crescimento daquele interlocutor, daquela pessoa que está te escutando naquela história, para prestar atenção. Você tem um certo confronto que ela está prestando atenção ali em você. E você chega no clímax da sua história, ou seja, na parte mais importante dela. Então, eu quero conseguir essa vaga, ou eu quero abrir o meu negócio. O meu objetivo é abrir um negócio visando mulheres, é para assistir a minha comunidade local. E depois você vai descendo essa história para finalizar e te dar um resultado ou onde você quer chegar como os próximos passos, né? Então, aqui é um gráfico de como funciona a conta história. E quando dá errado? Porque dá errado, né, gente? A gente vive num mercado dinâmico que a gente não controla tudo. Né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente não controla tudo. Então, aí eu esqueci de falar, estava nessa entrevista, esqueci de falar. Ou eu estava nessa ocasião vendendo o meu produto, sou lá empreendedora, peguei os conteúdos aqui que eu aprendi no curso, vou abrir o meu negócio. Mas eu esqueci de falar sobre o meu produto. Então, é normal acontecer um erro. O mais interessante é você reconhecer que esse erro aconteceu em qualquer momento ali da sua história, ou seja, uma contação para a sua história pessoal ou profissional. Você reconhecer que esse erro aconteceu e numa próxima oportunidade você, nossa, agora é o momento de corrigir, né? Então, todo mundo comete erros, todo mundo sabe disso, mas na contação de história, no storytelling, na narrativa que a gente vai contar para as pessoas, isso também acontece. E aqui umas dicas práticas que eu tentei trazer. Então, como que a gente... Claro, vocês viram isso no curso, eu não quero também ser redundante aqui, ficar repetindo, mas a habilidade de contação de histórias para vocês. Quando vocês vão pleitear uma nova vaga, vocês vão buscar por um novo emprego, vocês vão fazer uma mudança de carreira, ela é fundamental. Então, às vezes, pode ser no papel, pode ser num vídeo gravado. Eu já vi várias técnicas de gravar um áudio para você mesma. Tem gente que tem vergonha de vídeo. Então, tem lá no seu celular uma solução lá de gravador de histórias, gravador de áudio. Então, grava a sua história ali, se escuta, e aí você tem essa habilidade para poder corrigir se você achar que é necessário e também complementar para uma próxima oportunidade. Fala também sobre os resultados, e aqui é interessante, eu trouxe essa frase, fiquei pensando muito sobre ela. E aí, mas eu não tenho experiência anterior. Andressa, eu só tive experiência como, não sei, mãe às vezes. E aí está uma super experiência. Ou faz muitos anos que eu não vou para o mercado. Como que eu vou trazer resultados de 20 anos atrás? Isso eu escutei de uma senhora outro dia, num evento ao vivo, inclusive um evento em presencial aqui em São Paulo. E assim, não tem problema que aquela situação aconteceu há 20 anos atrás. O mais importante é como você olhou para aquela situação, como você aprendeu com ela e como você resolveu aquele tema. Então, isso é muito interessante porque acontece no nosso dia a dia. E aqui, eu deixei uma frase final. Claro que vocês que estão aqui já fizeram parte desse curso, mas busque aprimoramento de curso sempre que você puder. E pode ser em vários formatos. Ele pode ser em aulas ao vivo, em lives, em eventos gravados, em eventos, em conteúdos de curso como sob demanda, como a gente fez aqui. Então, conteúdos assíncronos e síncronos para vocês. Mas busque, às vezes, aquela habilidade que você está com dificuldade, ela está num curso disponível no mercado. E muita coisa, hoje em dia, acho que a gente tem muita sorte, porque tem muita coisa gratuita também. Então, usufrua desses benefícios gratuitos. Não fala, mas é só um currículo, essa stamp vai ser de um curso gratuito. Então, tente dar valor também, porque o empregador ou a pessoa que vocês estão negociando um novo projeto da empresa de vocês, ela de fato vai olhar para a sua ação, né, para a sua proatividade, e não tanto para o stamp, né, para aquela marca que estampou lá o curso que vocês fizeram. Eu digo isso porque tem muita possibilidade de curso das mais diversas. E aí aqui um pouquinho, algumas dicas práticas, né? Então, antes de começar um storytelling, eu até fiz isso aqui hoje, antes de começar a falar para vocês. Então, respirar, né? É uma habilidade que o ser humano, até eu participei de uma academia da respiração, gente. Um curso muito diferente que eu nunca esperava participar. Mas ele me ensinou, ele me reensinou e me relembrou de um tema muito importante. O ser humano está esquecendo de respirar. E a respiração, ela ajuda
muitos fatores no nosso corpo. Ela ajuda o cérebro, ela ajuda a gente, de fato, oxigenar todo o corpo, e ela ajuda a gente estabelecer o período de calma, né? Então, ela ajuda através de algumas partes do cérebro, a gente entrar num momento de calma, reflexão e encaixar mesmo as palavras que a gente gostaria de falar. Isso serve para qualquer momento, gente. Outro dia eu precisei negociar um tema financeiro e eu usei exatamente essa técnica da respiração, porque não era uma situação muito agradável. Dito isso, então se apresente no início, diga o que você quer fazer, tenta organizar mentalmente o que você quer contar para aquela pessoa. Treina sozinho, ou por gravação, ou com alguém, se você tiver. E se você tiver filho pequeno, eles adoram quando você vai contar uma história. É muito engraçado, eles adoram. Você treinar uma apresentação com eles, eles ficam muito alegres, eles ficam repetindo as palavrinhas depois. Evite, claro, alguns assuntos polêmicos, faça contato visual aqui, olhe para quem está falando com você. Se você puder e tiver um tempinho, claro, sempre muito recomendado olhar o português que você está escrevendo, só para garantir que tem todas as palavras ali da melhor maneira que você consegue encaixar. E se despeça e agradeça o tempo de todas as pessoas que falou com você e esteve ao seu lado ali. Então, eu trouxe essas dicas, perdão, de maneira bem prática, justamente para que vocês possam usar isso ou num desafio de contação de história pessoal ou num desafio de contação de história profissional. E eu espero que seja muito proveitoso para vocês. E é isso. A minha parte encerra por aqui. Moisés, muito obrigada, gente. Andressa, sempre é ótimo escutar você, a sua experiência, toda a sua narrativa. Acho que agora quem vai brilhar com a gente vai ser a Késia. E aí ela vai poder contar um pouquinho, também dar umas dicas para as meninas. Késia, consegue compartilhar daí tudo certinho? Tá bom, então. Bom dia a todas, todos. Eu trouxe um tema, né, a convite da AWS, da Nexa, da PROS, a PROS na qual eu faço parte, entre o curso e o propósito. Eu já estive do lado das alunas, né? Sou uma aluna até hoje e espero ser sempre. Trouxe um pouco sobre a minha jornada. Eu passei 15 anos no setor comercial, fiz transição há 2 anos para TI. Sou desenvolvedora full stack, graduada em gestão e tecnologia, facilito ciclos na Preta Lab, que é um outro projeto também para mulheres negras e indígenas. Sou instrutora no Talento nas Nuvens pela PROS AWS. Minha turma foi presencial em Recife. Sou de Recife, né? Cidade, amo. E aí, sou analista de cloud hoje na Select Soluções, juntamente através do projeto da Women in Cloud com a AWS, que eu amo esse projeto, assim, sou apaixonada. Amo corrida de rua, amo jogar videogame e amo samba. Trouxe esses 3 pilares para a gente entender que não somos uma coisa só, né? E também sou uma mulher materna, sou mãe de uma adolescente de 15 anos, maravilhosa, adolescente incrível. E essa é uma das facetas mais... Prefiro 10 mil vezes criar um código do zero. Acho mais fácil, na realidade, do que a maternidade. E isso faz justamente nos principais pontos de nós, mulheres, enquanto profissionais, porque no mesmo ponto de dificuldade que é ser uma mulher materna, tem também o quanto nós conseguimos ser resolutivas, né? E aí, gente, eu trouxe justamente uma dúvida de quando a gente está finalizando um curso, de quando a gente está encerrando um ciclo, que é por onde começar. Porque, assim, tem essa lógica de que a gente começa só uma vez, mas, na realidade, a gente começa todo dia alguma coisa. Então, quando a gente finaliza um curso, a gente está também começando uma nova jornada, que seja encontrar uma área ali no setor que a gente finalizou esse curso, seja se reencontrar profissionalmente também, porque às vezes a gente fez aquele curso e acha, você acha que não é por aqui, e aí por onde é que a gente vai? Isso é um eterno ciclo, assim, que faz parte da natureza humana. E essa também é uma das belezas, né, de profissionais e pessoais. Apesar de ser um pouco cansativa, eu entendo e confesso que estou junto com vocês nesse ponto.
Então, eu trouxe aqui, esse é um QR Code, que é um teste de perfil, vocês podem pegar, mas eu vou deixar o link aqui, gente, aproveitar aqui no chat, que aí quem não puder fazer aqui agora, é gratuito, pode fazer depois, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Por onde começar essa minha busca, essa minha jornada na área de tecnologia ou em qualquer outra área que eu esteja me capacitando? Então, faz um teste de perfil, lembrando que a gente está falando de uma análise de início, não é algo que vai te definir, não é algo que é o que é exatamente aquilo que você é. Não, somos seres humanos, somos fluidas, então aquilo dali é para a gente ter um norte, uma base, né? Então, faça esse teste de perfil. Lista 3 skills, 3 habilidades técnicas e 2 comportamentais que você se sente mais segura. Então, ok, fiz um curso, estou aqui com a PROS, com a AWS, estou mandando super bem em front-end. Eu tenho 3 ferramentas em front-end que eu estou ok. JavaScript, o básico, HTML, CSS. Lista isso, e as 2 habilidades comportamentais. Sou comunicativa, tenho uma escuta mais ativa, sou uma pessoa que estou ser curiosa, né? Sou uma pessoa teimosa, que também pode ser uma boa habilidade, né? Porque isso significa constância, né? Pessoas, aspas, teimosas têm essa habilidade de eu sou teimosa e só saio quando eu conseguir. Isso é legal também. Então, lista essas skills, né, essas habilidades, e a partir daí você vai montando, perfilando, se perfilando e procurando essas vagas no LinkedIn. Então, eu tenho 2 vagas. Vou ali no LinkedIn, atualizo, me atualizo no LinkedIn, e pesquiso a partir dessas skills, né, justamente com essas palavras-chave, com o meu perfil, vagas que eu posso ter mais possibilidade de me desenvolver tecnicamente, porque até fazer uma entrevista é um desenvolvimento técnico. Quando a gente começa, quando a gente está recomeçando, está passando por uma transição de carreira, está voltando para o mercado de trabalho, está iniciando no mercado de trabalho, significa que a gente precisa entender ali quais são os passos. Então, a primeira entrevista pode não ser a entrevista que a gente vai ser chamada, e isso frustra realmente um pouco, né? Mas é uma experiência. Então, pode ser que só na quinta, na 10ª entrevista, a gente seja convocada ali para um time, para a vaga que dê um match. Então, isso é bem importante a gente entender que isso é um processo de experiência, que o nosso perfil ele também vai mudando ao longo do tempo. Quando eu comecei na transição de carreira, voltando aqui, eu fiz desenvolvimento de software, né? Desenvolvedora full stack. E dentro da própria área de TI, eu entendi que eu precisava transicionar. Então, em 2 anos, eu acabei fazendo uma transição dentro da nova área, que hoje eu sou analista de cloud da AWS, com a Select Soluções. Foi ótimo fazer um curso de desenvolvimento de software, porque eu entendo tecnicamente, né, sobre algumas áreas, mas hoje eu entendo que ali é no meu perfil, no setor comercial de negócios, business, e tecnologia e desenvolvimento de software, foi um match perfeito para me desenvolver enquanto analista de cloud. Então, isso é bem importante a gente entender que são fluxos de experiência, né? Tudo é experiência. Então, a gente pode começar por esse ponto. Trouxe para vocês, né, junto com a Andressa, esses métodos que a gente traz, eles ajudam muito nos processos de direcionamento, porque são muitas informações e, às vezes, quando a gente começa, de certa forma, mesmo com o apoio da PROS, da AWS, a gente se sente um pouco perdida de como trabalhar autonomamente, né? E isso é um dos pontos principais para se desenvolver na vida e na carreira. Como ser autônoma? Isso não significa que não é pedir ajuda, pelo contrário, a gente precisa estar sempre em comunicação, pedindo ajuda, trocando, né? Se complementando enquanto sociedade profissional e pessoal, mas a gente precisa ter nossas ações autônomas, né? Então, estudar, só quem pode estudar por nós somos nós mesmas, né? Buscar as vagas,
treinar nossa comunicação. Então, eu trouxe o método PACT, porque ele é bem curtinho, dá para você utilizar ferramentas web, então você pode usar o Miro, você pode usar um to-do list, uma listinha, você pode usar a técnica básica que é papel e caneta, que inclusive para mim até hoje é a ferramenta tecnológica mais assertiva para absorção de conteúdo e desenvolvimento. Então você pode escrever isso num papel, né? Entender qual é o PACT e constitui nesses 4 pilares, que é problema, contexto. Então, qual é o desafio que existia, que existe, né, que eu tenho atuado? Vem a ação, né, o A de ação, que é como é que eu fiz, como é que eu atuei nesse desafio, quais foram as habilidades que eu desenvolvi, os passos práticos que eu trouxe, né? Qual foi a minha contribuição específica? Como é que eu trouxe ali? Então, eu trouxe uma liderança, eu trouxe uma solução, eu trouxe uma pausa para que a situação tomasse um rumo mais ameno. E qual foi a transformação, o impacto disso, né? Qual foi o resultado, o aprendizado? Então, por exemplo, eu em 2020, como todo mundo, literalmente todo o mundo, passando pela pandemia, tinha um trabalho, eu era empreendedora em um setor, né, de bem-estar voltado para a comunidade LGBTQIAPN+. E naquela época, apesar de ser 2020, não estava totalmente automatizada a minha aplicação. Nessa época eu não trabalhava com tecnologia, eu era comercial puro e pleno, e ali, sendo empreendedora, com pouquíssima grana mesmo, sabe? Muito pouco dinheiro, e tendo que me desenvolver, porque parou o mundo, como é que eu vou fazer? Eu não tinha um website, eu não tinha e-commerce. No Brasil, apesar de termos e-commerce antes da pandemia, nós não temos o hábito, não tínhamos o hábito de fazer compras web. Então, eu fiz como é que eu vou continuar sobrevivendo financeiramente, meu projeto, que está aqui há 4 anos, é, sem ficar prejudicada completamente ali por essa mudança que estava fora do meu controle. Então, eu comecei a estudar, eu comecei a entender como foram as ferramentas que eu poderia utilizar ali de forma gratuita, fui procurar gestão de forma gratuita, automatizar a rede social, criar um website que tivesse uma logística, porque qual era o problema? Como é que a gente vai entregar esse produto para o pessoal? Né? E aí, como é que essas pessoas vão comprar de uma forma que elas não fiquem tão cansadas? A gente sabe como comprar via web, às vezes, né? Dependendo da aplicação do site, pode ser complicado, né? E aí eu consegui montar, e aí foi para aí esse olhar que eu acho que eu tenho algumas habilidades técnicas aqui em tecnologia, em TI, hein? Mas que isso eu só vim perceber um pouco depois. E o impacto dessa transformação foi: a minha marca se transformou em uma marca conhecida, eu tive, enfim, um impacto, e aí eu vou falar de forma individual, tá? Eu sinto muito realmente sobre todos os impactos pessoais que nós passamos, né? Mais do que na questão profissional, minha marca teve um grande crescimento financeiro, de alcance, de público. Eu consegui montar uma comunidade a partir disso, né? Então teve, né? Porque às vezes é isso, a gente às vezes está vivendo num momento extremamente conturbado, como foi a pandemia, né? E ao passo que, num outro escopo, no outro lado da nossa vida, a gente está vivendo um outro momento grandioso. A vida tem essas complexidades, né? Então, esse foi o impacto que a gente teve. Como é que eu faria isso aqui agora? Escreveria, preciso fazer uma entrevista, preciso fazer um workshop, preciso me apresentar para alguém numa mesa de network. Vou escrevendo aqui de acordo com o momento ali, e isso me ajuda a me desenvolver, né? Então, é bem importante, façam esses exercícios, tanto o método STAR que a Andressa trouxe, que também é maravilhoso, também uso no dia a dia, quanto o método PACT aqui para criar um pitch, para pensar num contexto de entrevista. Pensando muito nesse escopo de fiz um curso, estou me sentindo preparada, parei um pouco criei coragem, né? Porque somos corajosas, né? Imagina, mulheres que não estão, digamos, mais na idade escolar padrão,
por N motivos que a vida trouxe, que eu também, gente, olha, eu voltei a estudar aos 35 anos, é, a estudar aos 35 anos, sou a primeira pessoa que se forma agora na faculdade da minha família, né? Espero que logo em seguida seja minha filha, que já vai fazer o Enem, o primeiro ano, esse ano. Então, assim, não é fácil estudar, voltar para o mercado de trabalho, ser mãe. Às vezes você tem momento em casa, você é a principal cuidadora, né, de familiares, dos filhos, às vezes do cônjuge, da cônjuge, então não é fácil. Então, só de vocês conseguirem se manter num curso, pensarem em si nesse processo, porque o aprendizado, a pedagogia, o estudo é algo que é uma construção só nossa, é individual. E isso é grandioso demais, assim, isso já é realmente uma vitória individual que tem que ter muito orgulho dela. Só por si só, a gente já está aí grande nesse processo, sabe? Então, fiz o meu curso, estou voltando, estou transicionando, estou numa área, estou indo para outra, quero mudar. Como é que eu me preparo para a entrevista? Né? Hoje em dia, a maioria das entrevistas são online, o que eu acho um bom ponto, sabe? Que a gente fica um pouquinho menos tensa, um pouquinho menos nervosa, sua um pouquinho menos. Então, como é que eu faço isso? Não adianta chegar na entrevista de paraquedas. É você aqui, parceirona de vocês, porque já também passei por isso, de saber, vou fazer de todo jeito, estava meio chateada, a vaga talvez não fosse aquela que eu queria, enfim. E aí não é legal. Não é legal porque a gente não se preparar deixa a gente insegura. Então, como é que a gente pode se preparar para a entrevista? A gente mapeia esse cargo, a gente vê as palavras-chave. Não tenho todas as habilidades. Não tem problema, minha gente. A gente pode ter metade das habilidades, a gente vai se desenvolvendo as habilidades. A maioria das empresas querem pessoas que consigam trocar, ter uma escuta ativa, ter uma comunicação mais fluida, para que os processos se desenvolvam. Tá? A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa ser uma plena, uma sênior nesse momento. A gente precisa se desenvolver para chegar nesse ponto. Né? Então, copia essa descrição, faz um mapeamento desse cargo, o que é que está acontecendo procura na internet, quais são as empresas, quais são os cases, o que é que está acontecendo no mundo, né, a partir desse cargo, desse trabalho que você vai fazer. Né? Alinha seu pitch com aquilo que eu te falei, com as palavras-chave desse job, desse trabalho, tá? Deixa sempre um portfólio sobre você, um projeto no GitHub, um link no LinkedIn, dependendo da área, né? Às vezes é uma outra rede social que tem um impacto maior como portfólio. Faz isso. Quem fez algum curso de tecnologia, hoje você consegue fazer uma página web no facilzinho, gratuita, sabe? Procura como fazer, põe uma foto sua, põe suas habilidades, seus conhecimentos técnicos. Eu trouxe alguns pontos, né, para a gente sempre rever. Então, se eu estou fazendo uma vaga para desenvolvedora, eu vou dar uma olhada naquelas ferramentas que aquela vaga pediu. Então, é para falar sobre React. Vou relembrar que não estou trabalhando com React agora. Vou trabalhar aqui, vou pesquisar o que é que tem de atualização, vou desenvolver rapidinho, vou fazer um teste, vou ler uma documentação, né? Banco de dados, salão de cabeleireiro, enfim, tudo isso a gente tem que estar um pouco mais atualizada, porque a gente sabe que de um dia para a noite tudo muda, né? Tudo muda no mundo. Sempre preparem, né? Pensa como foi trabalhar em equipe, o que é que você tem de aprendizado, entregue em prazo apertado. A gente sempre vai ver isso em todos os setores. Então, como é que a gente se desenvolve nisso? A gente fica muito tensa, mas a gente está se desenvolvendo como nesse ponto, né? Me organizo, utilizo ferramentas de gestão para que os imprevistos, quando chegarem, porque eles sempre vão chegar, não tem como a gente ter controle de tudo. Como é que eu tenho me preparado para os imprevistos, né? Então, trazer isso para as pessoas recrutadoras é importante. Seja você mesma. Não adianta a gente... Óbvio, todo mundo tem uma performance em cada setor da vida, né? Eu, como mãe, tenho uma performance. Eu, como amiga, tenho outra performance no contexto pessoal. Eu, quanto profissional, tenho outra performance. Mas a nossa essência, a nossa ética, o nosso contexto de base é sempre o mesmo. Então, não adianta
a gente tenta ser outra pessoa. Então, se você é mais expansiva, tudo bem, isso é um ponto super positivo. Se você é uma pessoa mais tímida, tudo bem também, isso também é um ponto positivo, né? De ter uma escuta também, isso é uma pessoa mais observadora do que quem é muito expansiva, e eu sei disso porque eu queria ser mais observadora, mas comunicação é comigo, então também entendo que essa parte é boa. E, gente, perguntem sempre à pessoa entrevistadora, à recrutadora, sobre a empresa, sobre a cultura, sobre o time, sobre a área, sobre o que eles esperam de vocês. Não é monólogo, não deixe só a recrutadora ficar ali falando, 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 falando. Porque você quer trabalhar naquela empresa, então você quer saber como é que funciona, quais são os benefícios, quais são as métricas de sucesso, como é que a cultura dessa empresa funciona. Dá match comigo, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que depois que eu comecei a fazer isso, assim, de trocar mesmo uma conversa, com as pessoas, funcionou muito melhor minhas entrevistas, né? Eu consegui algumas oportunidades, porque a gente tá ali, ninguém é robotizado, né? A ideia de trabalho em 2025, apesar das IAs, né, do aprendizado de máquina, a gente não quer, a gente tem buscado esse lugar mais de ser humano mesmo, de troca, ninguém é um robô, as empresas querem que a gente que sejamos autênticas, né? E, gente, por favor. E aí eu vou dar uma dicona aqui, sinceramente, que eu acho que é muito legal. Câmera sempre aberta. A gente sempre tem que fazer os testes, tá? Pra saber se o áudio tá ok, mesmo que esteja no celular. Áudio ok. Fundo de tela legalzinho, sabe? Se possível, um local silencioso, né? Dar essa testadinha antes. E a câmera sempre aberta. Seja em curso, porque, por exemplo, eu faço parte de outras iniciativas de educação. Cara, a gente tem professoras que trabalham na área, e foi assim que eu consigo minhas oportunidades. Então, de estar aqui, de estar interagindo com essa instrutora, com essa professora, na dinâmica das empresas, porque muitas entrevistas passam primeiro por uma dinâmica em grupo. Então, câmera aberta, levanta a mão para a gente se comunicar. É muito importante a gente ver. Pena que eu estou com a tela hoje só, isso é muito triste. Mas é muito bom a gente ver quem está do outro lado, sabe? Quem está aqui com a gente, da gente conseguir se conectar de alguma forma, mesmo à distância. Então, câmera sempre aberta, sempre. E outra coisa, porque a câmera aberta coloca a gente no presente. Então, deixa a gente um pouco mais alinhada, pensando nesse momento que está. Então, tira um pouco da nossa preocupação com o externo, com aquele momento que a gente está preocupada lá fora, porque a gente está sempre preocupada lá fora, né? É impressionante, o cérebro dessa construção cultural de sermos mulheres, a gente está aqui, mas a gente está pensando no almoço da filha, na festinha que ela vai mais tarde, no médico que a gente tem que marcar essa semana. Meu Deus, é muito bom ser mulher, mas muito difícil. E olha, como são multitarefas também, né? Isso é muito legal. E aí eu trouxe um ponto que a Andressa trouxe perfeitamente ali e que eu trazia sempre para as minhas aulas, que é toda aula antes da gente começar e tudo que eu faço antes de começar a trabalhar, eu paro e preparo um pouco a mente. Então, faça um processo de respiração, sim, eu trouxe aqui para vocês. Tem esse processo de inspirar, expirar. Tem no YouTube algumas técnicas guiadas de fazer esse exercício de respiração. Gente, isso muda muito. E assim, eu tô falando, eu sou uma pessoa extremamente acelerada, penso em 200 coisas ao mesmo tempo. Enfim, mostrei para vocês ali, né? Eu gosto de samba, gosto de correr na rua, gosto de jogar videogame, gosto de dormir. Então, a mente da gente está sempre nesse ponto. Então, antes de uma entrevista, antes de qualquer coisa importante que a gente vai fazer, se observe um pouco, dá nome a essa emoção. Então, hoje eu estou nervosa. Nossa, estou nervosa para a entrevista, estou nervosa para começar um dia de trabalho, um dia, né? Estou cansada. Tudo bem, respira, volta para esse presente. Isso muda completamente 1 minuto, 2 minutos da nossa vida focado em pensar no presente ajuda muito, muito na mudança de estado mental.
quando a gente for para entrevista, for para uma apresentação, for tratar com um novo cliente, for tratar com a nova recrutadora, com uma nova liderança, se visualize assim, confiante, sorria. Mesmo assim, a gente às vezes está tão chateada, preocupada, são tantas demandas, né? Mas assim, quando a gente sorri, o cérebro entende que o nosso corpo está precisando, enfim, está se acalmando, que está tudo bem, que estamos seguras, né? Lembrando que a gente está sempre compartilhando nossa história, que ela é importante demais. A história de cada um de nós, de cada uma de nós aqui é muito importante. Não se menospreze, não se subestime. E é muito importante a gente pensar nesse lugar de confiança, certo? Adorei, Kézia. Nossa, adorei, muito bom. Várias dicas que você trouxe para a gente. Essa das três perguntas para o recrutador, achei muito legal, porque às vezes a gente fica tímido, né, com vergonha de perguntar, talvez não se sentir até daquela síndrome de impostor, né? Será que eu devo perguntar ou eu vou me boicotar, né, com a minha pergunta? Achei muito legal. E a última parte também da questão da câmera, eu adorei, porque eu tinha uma gestora que sempre falava sobre isso, ucraniana ela era, e ela falava sempre no poder do sorriso e da câmera aberta, que isso abria muitas portas para diversos desafios de negócio. E eu acho que é isso mesmo. Adorei, adorei. Nossa, muito legal. Eu falo sobre isso porque todo mundo se distrai, né? A gente, quando está em telas, com esse impacto de muitas telas, a gente se distrai, então o pensamento vai para muito longe. Então, eu utilizo isso de fato como uma forma de estar aqui, de conseguir aprender, de conseguir trocar. Então, isso é bem, bem importante. Assim, eu gosto de estar olhando aqui, a gente está numa conversa, né? Isso é bem importante mesmo. É muito bom conhecer as histórias de vocês. Eu estou nesse time há 3 anos e é muito legal lançar programas de capacitação, mas vai me emocionar agora, talvez eu chore, mas é mais legal ainda quando a gente conhece quem cursou esse conteúdo que a gente preparou com tanto carinho. Dito isso, eu queria agradecer o tempo, que eu sei que vocês têm inúmeras outras tarefas, uma vida pessoal às vezes muito desafiadora para tocar. Então, nossa, para mim, gente, paga meu salário, de verdade. Obter as histórias e os depoimentos de vocês e através desses pequenos comentários que vocês fizeram, vocês não têm noção como pra gente que lança um curso com a Nexa e com a Pros, assim, é de uma maneira grandiosa que eu vou terminar o meu sábado. Fico muito feliz. Espero que esse workshop gravado chegue em mais pessoas que estiveram com a gente no curso. Também queria deixar uma outra dica final, se eu puder, porque às vezes a gente tem dificuldade de se organizar porque a gente não consegue colocar na agenda, né? Mas às vezes até para estudar a gente tem que fazer blocos de tempo. Então eu deixei um site aqui. Vocês podem buscar no Google qualquer outro site que vocês identificarem, fiquem bem à vontade no buscador aí da sua preferência. Mas para se organizar, para continuar estudando, como a Cris falou e a Kézia falaram aqui, é legal também colocar um bloco de tempo. E até para procurar emprego também é legal esse bloco de tempo. Então, se vocês quiserem mesmo usar os conteúdos que vocês aprenderam no curso, seguir adiante, eu acho que é muito legal também fazer pequenos blocos de tempo. Então, que seja uma vez na semana, depois isso passa para 2 vezes na semana, isso vai ser incorporado à rotina de vocês. Mas eu queria agradecer, assim, uma grata satisfação de um sábado de manhã para mim, ter conhecido a história de vocês. É um prazer, espero que vocês tenham sido realmente gostado do conteúdo do curso. Depois nos deem os feedbacks, se vocês puderem também depois mandar alguma mensagem para a gente de como foi esse curso. Para a gente faz muita diferença e também nos ajuda, né, Cris, a continuar trabalhando por projetos como esse, por projetos de impacto social e que possam trazer mais pessoas ou ajudar mais pessoas a atualizar seus conhecimentos. Muito obrigada. Eu vou utilizar aqui rapidinho um bloco também, né, nesse último momento, que eu estou junto com o PROS e como instrutora e também como aluna, eu gosto sempre de dar as dicas ali de como pode facilitar a nossa vida, né, gente? Então, quando vocês forem inscrever, cada currículo precisa, para uma vaga, precisa ser refeito, tá? Não adianta fazer um currículo só para todas as vagas. A gente precisa se inscrever para cada vaga de uma forma personalizada.
E aí eu vou colocar um link aqui no chat que ajuda também como a IA de várias plataformas, então, da GUP, ler os nossos currículos. Isso é muito importante para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então, desculpa aqui, mas eu gosto de escanear um pouquinho o sistema para poder as coisas funcionarem, né? Então, assistam o vídeo, procurem como preencher os currículos para cada vaga, porque isso vai facilitar e facilitar a sua vida e facilitar a vida das recrutadoras também. Eu penso nas amigas recrutadoras. Então é isso, vou deixar aqui no chat e assistam. Obrigada por tudo, obrigada pelo dia. Deixa eu só perguntar para as meninas de Cuiabá. Vocês têm notícia daquela moça que teve neném no meio do curso? Ela foi muito, muito guerreira, assim. Tava grávida e praticamente no finalzinho do curso ela ganhou neném e ela foi para aula com o neném. Foi uma coisa assim para nós incrível. Né, meninas? Foi muito legal, assim. A gente, quando fez a entrega dos computadores, eu fiquei em choque de ver a vontade dela de estudar e de fazer a diferença. Acho que é um exemplo para todas nós. Cris, aqui a gente também teve, aqui em Recife, a mesma questão. Nasceu nossa bebê Tech, Samira, e aí ela ainda ficou com a gente alguns meses. Então, todo sábado ela ia, assim. E aí ela cresceu muito rápido também. E aí, de repente, algumas mães também levavam seus filhos. Enfim, óbvio, né? Então, é muito legal. Então, no nome da nossa Oi, bebê Tech é Samira, aqui de Recife. Adorei, que legal. A Muito Lucilene, bom. a Lucilene quer falar, né, Lucilene? Sou eu que tive neném. Que legal. Nossa. Uau. Parabéns. São histórias incríveis, viu? Incríveis. Eu vou então, depois desse momento aí, fofura, tudo que foi, não peguei desde o início os projetos, mas vendo agora a entrega, a gente sente muito de forma palpável todo o trabalho e esforço do time. Então, assim, agradecer mais uma vez a confiança das meninas na PROS, na WS e na Nexa. Gente, a gente está lançando um último módulo aí em parceria com a Nex e com a PROS, um módulo focado em empreendedorismo. Ele é um curso que a gente fez com foco em empreendedorismo feminino. A gente também é um curso gratuito, a gente espera que vocês possam cursar. O QR Code está aqui na tela, eu vou tentar pôr o link, mas você consegue pôr o link no chat para as meninas? Então, se vocês quiserem também, enfim, fazer parte dessa última fase com a gente, é muito legal, vão ter 70 horas de conteúdo, vão ter mentorias também. E a gente está buscando trazer um conteúdo muito legal de empreendedorismo feminino para que vocês, com todos os módulos que vocês conseguiram cursar com a gente, se sintam aptas, talvez, de abrir o próprio negócio e mudar a história de vocês e das famílias que estão ao redor. Então, eu espero que vocês possam participar, o QR Code está aí. E a gente vai mandar também nos e-mails. E acho que a gente também pode estender aí a outros contatos, né? Não sei se a Cris, enfim, acho que ela concorda comigo. Então, se vocês quiserem compartilhar esse link, esse QR Code que a gente vai mandar aí no chat para outras pessoas ao seu redor, para outras mulheres que queiram também mudar a sua história, não importa que elas não fizeram parte dos últimos módulos, não tem problema. Então, fiquem bem à vontade para encaminhar para elas. Seria um prazer para a gente ainda continuar com vocês no projeto. Espero que vocês possam continuar com a gente mais aí uma etapa e compartilhar ao redor de vocês com outras mulheres que vocês admiram, que vocês querem que mude a história também, que querem um empoderamento, querem ver essas mulheres crescerem. A nossa rede tem que se apoiar. Desculpem, meninos, mas é verdade, a nossa rede de mulheres tem que se apoiar. E esse é um curso dedicado para meninas, para mulheres. Então, a gente vai deixar o link aí. Se vocês puderem e quiserem convidar outras mulheres, estão mais do que bem-vindas. Obrigada pela confiança de novo. E aí eu deixo aqui o QR Code para vocês. Assim, nós, como PROS, só temos muita gratidão, tanto à AWS
quanto a Nexa pela confiança, quanto também a todas as alunas. Estamos empolgadíssimas também com as meninas que não puderam estar aqui hoje, mas estão viabilizando toda a jornada, todos os cursos e outras oportunidades que já estamos assim projetando para o ano que vem também, em parceria com Nexa e AWS, para que a gente consiga viabilizar cada vez mais histórias em sala de aula, como é que a gente escutou agora, tá? Muito obrigado, Andressa, Cris, vocês querem fazer uma falinha final, Lu, Luciano? Cássia, muito obrigado também por se juntar a nós nesses desafios. Sua contribuição é valiosíssima. Muito obrigado, Cássia. Obrigado, gente. Parabéns a todos. Obrigada, gente. Um ótimo sábado. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada por toda a participação e confiança no nosso trabalho. Obrigada mesmo. Um ótimo dia. Tchau. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, pessoal.